Para falar sobre os ataques aos três poderes e seus desdobramentos, conversamos agora com o sócio do escritório Passerotti Sociedade de Advogados, doutor pela Universidade de São Paulo, professor universitário, integrante da Comissão da Infraestrutura da OAB São Paulo, Denis Camargo Passerotti. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Falei certinho o seu sobrenome? Boa noite, Carolina. Sim, correto. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, viu, por nos atender. Bom, doutor, já quero começar te questionando sobre a última notícia, mais fresquinha, né, sobre esse assunto da invasão aos três poderes. O governo Lula colocou em sigilo as imagens com ataque ao Planalto, com os ataques, né, depois de serem requisitadas pela imprensa. Argumentou que expor essas imagens colocaria as instalações presidenciais em risco. Gostaria de entender do senhor, porque isso repercutiu bastante no dia de hoje. É uma medida legal diante da lei de acesso à informação? Este argumento é um argumento válido? O que deve prevalecer, justamente, como você bem mencionou, é a transparência, né? Ou seja, eu não sei qual que é o que motivou justamente tal ato de sigilo, né? Todo ato administrativo, e este também é um ato administrativo, ele tem que ser motivado, tem que ser justificado, né? O que se verifica aí quando constrói ou constitui o sigilo sobre uma determinada imagem, um determinado fato, traz certa desconfiança. Agora, não sabemos o que levou a esse fato, né? De fato, o que deve imperar é a transparência. Ainda investigações, doutor, existem vários inquéritos abertos, 7, se não me engano, né, sobre estes ataques. Alguns são sigilosos. O que eles apuram, doutor, de fato? Explica pra gente. O que pode acontecer com esses investigados? O procedimento é justamente investigar e apurar as responsabilidades, né? Sejam elas criminais, sejam elas cíveis, né? E se contar ainda com a participação de servidores públicos, ainda são responsáveis administrativamente, né? Então, o que cada um desses inquéritos tem que perseguir aí justamente é a responsabilização individualizada, ou seja, apurar quem de fato praticou qual crime ou qual crime está sendo imputado individualmente a cada um dos investigados. A defesa, por exemplo, de Anderson Torres, né, pediu a soltura dele, porque não haveria indícios de que ele esteja envolvido nestes ataques. E agora Moraes pediu à PGR que se manifeste se é a favor ou contra essa soltura, doutor. Porque, para Moraes, Anderson Torres deve ser colocado em liberdade diante de medidas cautelares. Qual o seu entendimento a respeito, por favor? De fato, todos os procedimentos estão correndo em sigilo, né? O acesso tem que ser dado justamente aos advogados para o exercício da ampla defesa e contraditório, né? Princípios esses básicos, inclusive, previstos em nossa Constituição, que devem ser assegurados a qualquer cidadão, né? O acesso às informações, o acesso justamente aos atos que estão sendo imputados e justamente as provas, né? O que tem que ser dado acesso aí a qualquer cidadão para que ele exerça esse direito de defesa, né? A manifestação da Procuradoria é algo normal na medida em que ela tem que representar aí justamente o Estado brasileiro, né? Agora, doutor, a respeito das centenas, né, porque são centenas de presos diante dessa invasão, gostaria da sua avaliação a respeito, né, até pelo número, é um número que impacta bastante. Sem dúvida, né? O que nós temos visto aí justamente é uma série de denúncias a toque de caixa, né? Ou seja, já se passam de 650 pessoas sendo apontadas como suspeitos, né? O que se não vê é justamente uma individualização em relação aos atos praticados, né? E a nossa legislação impõe justamente que sejam aí devidamente atribuídas devidas responsabilidades, sejam elas criminais, sejam elas até mesmo de reparação pelos danos causados ao Estado, ao erário, né? E estes atos, eles caracterizam terrorismo, doutor? Olha, ao que me parece, não. Nós temos uma legislação própria que trata do terrorismo, né? A Lei 13.260, ela traz lá a tipificação no artigo 2º do que entende ou que define como sendo ato terrorista, e ele deve ser motivado justamente por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, né? E o seu parágrafo 2º, inclusive, afasta tal prática delitiva em situações
fundadas ou motivadas por atos políticos, né? Então, a meu ver, parece que não se enquadraria aí como terrorismo, não. Bom, e por fim, sobre estes ataques, amanhã completa um mês, né? A gente disse aí que servidores do Congresso preparam um ato pela democracia, né, para representar tudo isso. Gostaria de saber do senhor, da expertise, da experiência que o senhor tem, né, a respeito, como que estes atos, né, como estes ataques, né, diante dessas sedes dos três poderes, eles de alguma forma ameaçam a democracia, a Constituição brasileira? São atos aí de violência, né? Atos de vandalismo que vão de contra ou contrariamente aos poderes, né? A invasão dos nossos três poderes, ele constitui sem dúvida um ato antidemocrático na medida em que você poderia impedir qualquer atividade parlamentar, atividade do executivo e do judiciário, né? São atos aí repudiados, creio eu, pela maioria das pessoas, sem dúvida, né? Mas que deve se buscar aí a devida responsabilização, como eu já mencionei. E como você bem disse, o que se busca é justamente o fortalecimento das instituições, que dentre elas envolve não só os nossos três poderes, mas até mesmo a própria imprensa, para garantir esse Estado democrático de direito. E como fortalecer essas instituições, doutor? Quando o senhor diz isso, o que seria? Como fortalecê-las? É autonomia e independência, né? Elas têm que agir por si e têm justamente que dar segurança à população, dar estabilidade ao Estado, dar estabilidade às ações, né? Ou seja, a sociedade tem que ver, que enxergar uma segurança por parte dessas instituições para que elas possam praticar os seus atos, para que elas possam atuar de forma condizente com os interesses sociais, né? Essa segurança também deve vir das autoridades, né? Autoridades que questionam a segurança das instituições acabam influenciando a população. Sem dúvida, né? Evidentemente que quando nós temos atos aí praticados por qualquer um representante dos nossos poderes que vão em contra justamente ao que a nossa Constituição estabelece, como liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, ampla defesa e contraditório, acesso aos procedimentos, devido processo legal, sem dúvida todos esses atos nos levam a uma série de descrença em relação a essas instituições e, por contrário, traz sim revoltas que podem culminar em atos como esses, reprováveis, sem dúvida, né? Mas são consequências, muitas vezes, da forma como esses poderes estão interagindo com a sociedade. Tá certo, doutor Denis Camargo Passerotti, obrigada pela entrevista, boa noite para o senhor. Eu que agradeço, boa noite, obrigado. Obrigada.